Olá, boa tarde, tudo bem com você? Vamos aqui começar esta live falando sobre paternidade. E vou esperar aqui um pouquinho as pessoas entrarem para nós começarmos a nossa live. E você que vai assistir depois essa live, eu vou deixar ela aqui gravada e que você possa ir, né, fazer seus comentários, o que essa palavra vai trazer à sua alma, ao seu espírito. Você depois vai aí comentando. Já temos aqui a Neidinha. Tudo bem, Neidinha? Paz do Senhor. Seja bem-vinda a essa live. Neidinha, compartilha aí com suas amigas, com suas irmãs. Vamos aí levar essa paternidade do nosso Pai, né, a ser conhecido aí por todos, né, que necessitam conhecer essa paternidade, que necessitam estar mais próximos de Deus como Pai, não é mesmo? Neidinha, fala para mim se a transmissão tá ok, porque eu tô aqui pelo 4G, a internet aqui oscila muito e eu estou pelo 4G. Dá um toque aí para mim se a transmissão está ok. Vamos lá então, começar a nossa live? Depois quem perdeu aí o início, tá legal então, Neidinha. Vamos aqui começar então. Muitas pessoas hoje se encontram dentro de uma igreja, assim como eu estive por muito tempo dentro ali de uma igreja, mas só de corpo, não é mesmo? A gente vai para Jesus, a gente vai para a igreja, a gente ouve muito falar isso. Ah, eu vou para a igreja, eu estou indo para a igreja. Mas o que é ir para a igreja? O que é estar na igreja? Muitas vezes nós levamos esse negócio, eu vou para a igreja, mas não é eu vou para Cristo, não é aquela coisa, eu estou em Cristo, mas eu vou para a igreja. José Aparecido, boa tarde, shalom, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui à nossa live. E o estar na igreja, primeiramente, é estar em Cristo. Obviamente que quando a gente começa a ir para a igreja, a gente não tem ainda essa dimensão do que é estar em Cristo, do que é viver em Cristo. Mas a partir do momento que a gente começa a buscar com mais intensidade, a buscar... Driga Aldino, tudo bem? Shalom, saudades, quanto tempo! E a partir do momento que a gente começa a buscar com mais intensidade e com intenção, né? Ter a intencionalidade de buscar a Cristo, nós saímos desta frase, eu estou indo para a igreja, eu sou de tal igreja, e nós mudamos a nossa frase, a nossa fala. Eu sou de Jesus, né? Eu estou indo para a igreja, mas eu estou indo para adorar, para servir a Cristo, para adorar a Jesus. E quando nós passamos dessa fase, aí nós começamos a entender a paternidade do nosso Deus. Muitas vezes nós demoramos para entender a paternidade do nosso Deus, assim como eu, por muito tempo mesmo, dentro de uma igreja, ali já batizada, mas eu não entendia a paternidade, eu não vivia esta paternidade. E eu vim viver esta paternidade, quem me acompanha aqui já pelas redes sociais, sabe que esta minha intimidade com Deus, o Pai,
começou a partir do falecimento da minha filha, que foi onde eu consegui, aonde Deus ali me resgatou nesta paternidade, me trazendo para Ele. Então, muitas vezes, sempre vai existir circunstâncias ruins na nossa vida, mas nenhuma dor é para nos parar, nenhuma dor é para fazer com que nós paremos naquela circunstância, naquela dor, não. As dores vêm para que nós sejamos transformados, para que nós possamos ser ali a semelhança, a imagem de Cristo, porque são nas dores que nós vamos sendo transformados, que Jesus vai colocando ali a identidade dele, e isso quando nós permitimos, porque muitas vezes nós ficamos paralisados na dor e não permitimos que Jesus nos cure, que o Espírito Santo venha nos curar. Existem processos para cada dor, para cada circunstância, para cada luta, sempre vai existir um processo mais longo. Isso vai depender muito também ali da personalidade da pessoa, do temperamento da pessoa, mas uma coisa é fato: se nós deixamos que isso nos mate, obviamente nós vamos parar naquele lugar de dor. Então, o que é preciso? É preciso que nós também tenhamos a intenção de sair desse lugar de dor, de se mover em Cristo, de encontrar em Cristo o remédio, né? A cura para a nossa dor, porque Ele tem. Eu sou prova viva de que Cristo tem a cura para todas as dores. Porque se Cristo não tivesse as curas para todas as dores, Ele não teria ido à cruz por cada um de nós. Muitas vezes nós vemos também o Evangelho, a salvação, como eu sou salvo. Eu passei pelas águas, eu tenho um compromisso com Cristo, eu vivo em obediência, mas a salvação, a vida que Jesus trouxe para nós na sua morte, muitas vezes nós vemos isso como só lá no futuro, né? Na salvação mesmo, quando Jesus ali voltar, quando nós estivermos ali reinando com Jesus na vida eterna, não. A salvação, a vida, Jesus também deixou para nós hoje. Nós precisamos viver hoje a vida que Jesus deu por nós, e não só lá na salvação. Quando a gente passa a entender isso, que a nossa vida, que Cristo morreu para nos dar vida hoje, nós saímos de um lugar de escravidão, nós saímos do cativeiro para a liberdade. Por quê? Porque nós passamos a viver a vida que Jesus deu para nós hoje. Nós não vamos esperar viver esta vida na salvação, mas não, essa vida começa a partir de hoje, né? Vivendo ali nos princípios do Senhor, vivendo em obediência, buscando entender os propósitos do Senhor na nossa vida, os processos. E quando nós passamos a ter a vida de Cristo em nós, muitas coisas muitas coisas passam a fazer sentido, nós entendemos muitas coisas que nós já vivemos e que nós ainda vamos viver. E vamos ali então falar sobre a paternidade. Em Isaías 64:8 nos diz assim: mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Então, mais uma vez, Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Então, aqui em Isaías 64, né, é dito que Deus é o nosso oleiro,
nosso oleiro, foi Ele quem nos formou. E nós voltando lá para Gênesis, na criação, em Gênesis 1:17, deixa eu ler aqui. Gênesis 2:7, fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o que eu vejo aqui em Gênesis, o Senhor me deu uma analogia muito bonita da criação. Se nós formos parar para pensar, para analisar ali a criação em Gênesis, para muitas coisas, Deus usou a palavra, haja luz, né? O sol, o mar, muitas coisas ali Deus usou a palavra. Os animais também Deus ali formou, as plantas, mas na hora de Deus formar o homem, de Deus criar o homem, eu vejo Deus assim, pegando ali o barro mesmo, né? Pegando ali o pó da terra como o oleiro e formando ali o homem, né? Eu vejo assim Deus formando a face do homem, Deus formando o corpo do homem, as mãos, os olhos, orelha, nariz, boca. E nós sabemos que cada um, né, tem a sua particularidade na sua formação. Ninguém é igual a ninguém. Então olha só, né, o amor ali de Deus por cada ser humano, por cada vida, por cada homem que Ele criou. E eu vejo assim Deus pegando o mesmo homem com todo o amor e formando ali o homem, os detalhes ali do homem. E Deus pega o homem e traz bem próximo dele e sopra o fôlego de vida nas narinas do homem. Enquanto que as outras coisas Deus só criou falando, não é mesmo? Mas com o homem, Deus trouxe o homem ali próximo dele e soprou as narinas do homem, soprou ali o fôlego de vida. Então Deus, Ele quis aquele contato bem próximo com o homem, desde lá de quando Deus criou o homem, desde quando Deus formou o homem. E ali depois também Deus, para criar a mulher, colocou ali Adão para dormir, não é mesmo? Para que Adão ali não sentisse dor, né? E Deus tira dali da costela de Adão e forma ali a mulher, a sua auxiliadora, aquela que ia caminhar junto com o homem. E da mesma forma, né? Eu vejo ali Deus fazendo formando ali Eva, né? Formando ali a mulher com todos os detalhes. E o amor também ali, né? De Deus para com a mulher. Então, essa paternidade, se a gente for parar, analisar, é desde a criação. Desde a criação, Deus teve este amor pela sua criação. E Deus também, nós vemos ali em Gênesis que Deus, toda tarde, né, na viração do dia ali, Deus estava ali com Adão, com Eva, para conversar com eles, para ter um contato com Adão e Eva. E desde aí a gente vê a paternidade, nós podemos enxergar a paternidade, o amor de Deus Pai. E quando nós nascemos, né, nós somos ali gerados no ventre de nossa mãe. Quando nós saímos do ventre da nossa mãe, já há uma ligação, já há um elo ali entre mãe e filho, e também entre o pai, não é mesmo? Infelizmente, as coisas hoje fogem bem da realidade. Não se há mais aquela família, né, aonde está a mãe, o pai e o filho. Então, muitas vezes se perde esse elo também com o pai aqui da terra. Mas, de uma forma geral, né, como é para ser, como Deus quer que seja.
ali o pai, a mãe e o filho. Então, quando o filho nasce, já há ali uma ligação entre pai, mãe e filho. O pai vai ali, o filho vai conhecendo a mãe, o filho vai conhecendo o pai, e há aquela ligação, não é mesmo? Eu tenho visto, esses dias eu estava bem próximo a pastora Melissa, ao pastor Jean e ao Theo, e eu via ali, né, o Theo, a pastora Melissa foi pegar o Theo na escolinha, e o Theo já pedindo pelo papai, 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 chamando ali o pai. Então, olha só, né, a diferença de uma paternidade que está ali junto ao filho, que está na criação do filho, que está ali presente. Então, já há esse elo entre pai, mãe e filho. Mas ali, quando Adão e Eva pecaram, houve ali o desligamento da nossa paternidade com Deus Pai, porque ali o espírito do homem que trazia esta paternidade, que testificava desta paternidade para o homem, ali esse espírito, com o pecado, ele foi morto, né? Esse espírito ali morreu. Então, não havia, quando nós nascemos, nós não conseguimos ter esta ligação paterna com Deus. Por quê? Porque o nosso espírito está desligado de Deus, que foi desligado ali quando Adão e Eva pecou. Mas Deus, ele já tinha, né, um plano ali para trazer esta paternidade de volta, que foi em Jesus Cristo. Jesus veio a esta terra como homem, Jesus veio como um filho, ali ele saiu do ventre de Maria, ele veio como homem, como filho e como filho de Deus, para que esta ligação, esta paternidade fosse ligada novamente através de Jesus. Mas para isso, o que é preciso? É preciso que o Espírito Santo testifique ao nosso espírito desta paternidade. Assim como diz em Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, para que houvesse esse ligamento novamente, né? Jesus veio à terra como homem. Jesus, ele nos ensinou a partir da sua vivência aqui na terra como temos que caminhar em obediência, em santidade. Temos que estar atento à voz de Deus. E também para que o Espírito Santo testificasse ao nosso espírito que somos filhos. Mas para que nós cheguemos, né, neste lugar onde o Espírito Santo testifique ao nosso espírito, nós precisamos estar ligados com Cristo. Porque se nós não estivermos ligados com Cristo, o Espírito Santo não vai conseguir testificar em nosso espírito desta paternidade. Mãinha, tudo bem com você? Paz do Senhor! Seja bem-vinda à nossa live. A mãinha aqui, faz tempo que eu não faço live, né? Mas ela é uma pessoa muito querida que esteve comigo num tempo difícil. Ali ela como um instrumento mesmo do Senhor ali para me ajudar, que o Senhor mandou ali para mim naquela época. Mesmo ela ali também passando por uma adversidade, mas ela esteve ali presente comigo, me dando força. Ela foi suporte para mim naquele tempo, assim como lembrei da pregação de ontem, né, da comunidade ao qual eu pertenço, aonde Jesus fala para que Pedro fosse suporte, né, para aqueles que crescem, né, para os irmãos. E assim foi a mãinha suporte para mim naquele tempo. Então, voltando aqui, e para que o Espírito Santo testifique ao nosso espírito
que somos filhos, nós precisamos estar em contato direto com Jesus Cristo, porque a partir de Jesus, né, nós recebemos o Espírito Santo para que o Espírito Santo testifique da nossa paternidade. F. Bezerra, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui também em nossa live. E então, o Espírito Santo, né, testificando em nosso espírito desta paternidade. Nós precisamos acessar a Cristo, nós precisamos de um relacionamento íntimo, sincero com Cristo, para que isso seja testificado em nossa vida. Porque como eu iniciei aqui a live, não adianta eu ir para a igreja, eu estar na igreja, se eu não estiver ligada com Cristo, se eu não estiver com Cristo. Porque o ir na igreja não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença, o que vai trazer a transformação é o seu ligamento, o seu envolvimento com Jesus Cristo, o seu envolvimento com o Evangelho, a sua disposição em andar em obediência, em andar em santidade, a sua disposição em saber o que Deus tem para você, o que Deus quer para você. E isso nós encontramos somente na Bíblia. Por mais que nós vamos nos cultos que é necessário estarmos ali em comunhão com o corpo, a Bíblia é que vai nos levar a este lugar, a nossa intimidade todos os dias, nos retirar para estar junto com mais próximo assim de Deus, mais próximo de Jesus, mais próximo do Espírito Santo, assim como nós costumamos, o que precisa ser feito, né? Mas que é difícil de ser vivido, é a comunhão na mesa, ali com a família, com o pai, com a mãe, com os filhos. E muitas vezes não se vive isso, nem mesmo, né, no ambiente físico, no ambiente de família. Quem dera viver isso com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, não é mesmo? Então nós precisamos ter um tempo de comunhão, nós precisamos ter um tempo para lermos a Bíblia, para ouvirmos o Espírito Santo, para ouvirmos a voz de Deus, o nosso Pai, para que o Espírito Santo testifique ao nosso espírito da paternidade. E outra coisa também que nos impede de alcançar a paternidade é a nossa paternidade ferida aqui na terra. Porque nós somos falhos, né? Como Jesus diz ali em Gênesis, para Noé, todo ser humano é mau, não é mesmo? Nós temos sim, né? Ali a nossa bondade que vem do Espírito Santo, que vem de Jesus, mas nós temos também ali a nossa maldade, não é mesmo? E então nós precisamos, gente, fugiu da minha mente, deixa eu voltar aqui. Então nós precisamos, na paternidade ferida, voltei. Então vai acontecer muitas coisas que podem ferir a nossa paternidade, né? Como não ter o pai presente, ou ter o pai presente e ao mesmo tempo o pai não ser presente, não conhecer o seu pai, abusos por parte de pai, muitas coisas faz com que a paternidade aqui da terra nos afaste da paternidade de Deus. E eu consegui, né? O Espírito Santo me mostrou aonde estava o meu distanciamento da paternidade com Deus, na minha paternidade ferida. E ali o Espírito Santo, ele me mostrou o caminho, ele mostrou qual era ali o processo para o que eu tinha que fazer. Na verdade, eu precisava liberar perdão, né, para o meu pai. E a partir do momento que eu liberei perdão para o meu pai, a paternidade de Deus, ela foi sendo revelada a mim, não é? E também muitas vezes a gente acha que, nossa, eu vou para a igreja, tudo vai
se transformar, vai ficar às mil maravilhas. Só que não, né? Nós temos aí um processo para que as coisas comecem a se estabelecer na nossa vida, porque muitas coisas precisam ser tratadas, muitas coisas precisam ser curadas na nossa alma, né, para que essa paternidade também seja reconhecida. Então, muitas coisas vão acontecer que muitas vezes você possa pensar, nossa, mas eu não precisava estar passando por isso, né? Porque se Deus pode tudo, se Deus sabe tudo, se tudo eu posso naquele que me fortalece, que são versículos que são jogados, né, assim, ao ar, sem ter o contexto do capítulo todo. Iane, shalom, tudo bem com você? Seja bem-vinda aqui. E nós, então, muitas coisas podem acontecer para fazer que nós desanimemos de estar, de buscar essa paternidade, de viver essa paternidade. Eu vou falar de mim. Eu passei por fases assim que podia ter me faltado coisas, mas o Senhor me mostrou que Ele é o meu Pai. Então Ele foi suprindo coisas que eu jamais, sabe assim, eu falei, mas até uma vez uma pessoa questionou, mas acha que era para você estar passando por tudo isso? Acha que Deus quer que você passe por isso? Mas como eu estava assim, eu estava num tempo assim de muita intimidade com Deus, de muita intimidade com o Espírito Santo, então eu sabia que eu tinha que passar por aquela fase, por aquele período, para que Deus mostrasse a paternidade dele na minha vida, para que ele mostrasse que ele é o meu Pai e que ele supre as minhas necessidades. Então eu passei, né, por tempos assim que difíceis, e eu chegava assim, eu falava assim, papai, tal coisa, e chegava no final da tarde, ele vinha ali e supria, né? Então eu falava, eu chegava assim, eu falava assim, papai, né? Então assim, é uma coisa que você, muitas vezes você vai doer, mas você ali, você reconhece a paternidade de Deus em sua vida. E e qual a função, né, que nós esperamos do nosso Pai aqui da terra? Cuidado, amor, zelo, carinho, segurança, não é mesmo? E muitas vezes o Pai da terra não consegue suprir isso, mas o nosso Deus, o nosso Abba, o nosso Yahvé, ele supre tudo isso. Mas você pode falar assim, Karina, mas Deus, ele está longe, Deus não está perto. Não, Deus está perto sim de nós a todo momento, como Pai. Esses dias eu ouvi a apóstola Valnice falando assim que independente de sentimentos, porque a gente às vezes a gente quer sentir, né? Nossa, eu quero sentir a presença de Deus aqui, eu preciso sentir a presença de Deus, eu preciso sentir a presença desse Pai. Mas isso é espiritualmente, não são as emoções que vai trazer a presença do Pai, a presença de Deus Pai em nós, não são as emoções, mas o nosso espírito. Nós temos que ter a convicção que Deus, o Pai, está presente a todo tempo conosco. Jesus, ele não, né? Ele tinha ali, eu acho que, eu não sei se agora, né, surgiu esse pensamento aqui. Será que Jesus, ele conseguia ver assim, né, Deus Pai a todo momento ali do lado dele? Será que ele via com os olhos naturais? Será, né? Fica aqui uma questão. Se alguém souber, né, que me responda. Mas olha, e trazendo aqui, vamos aqui passear um pouquinho, né, por algumas pessoas da Bíblia. Abraão, quando ele era Abrão ainda,
Deus falou com ele e pediu para que Abrão saísse da terra, né, ali no meio da sua parentela. Por que que Deus pede para Abrão sair de lá? Porque eu acho assim que lá aonde Abrão estava, Deus não poderia dar essa paternidade, que Abrão não conseguiria reconhecer a paternidade de Deus ali onde ele estava. Então Deus pede para que Abraão saia ali da sua parentela. E Abraão nem questiona Deus, né? Ele pega e sai dali, e sem saber o que iria acontecer, sem saber o que vinha pela frente, Abraão apenas ali confiou em Deus. E Deus foi fiel na sua paternidade com Abraão. Se nós lermos, né, ali em Gênesis, quando Deus começa ali a falar com Abraão, nós vamos ver que Deus cuidou de Abraão até o fim. Deus Pai, ali como Pai na vida de Abraão, Deus foi Pai na vida de Abraão, Deus foi Pai na vida de Isaac, Deus foi Pai na vida de Jacó, e Deus continua sendo Pai em minha vida e em sua vida também. Abraão passou por várias circunstâncias onde Deus ali estava com ele como pai. A mulher samaritana já entra aqui Jesus, né, como levando essa paternidade de Deus para a mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher que já estava no seu 5º marido. A mulher samaritana, ela tinha ali as suas mazelas, ela tinha as suas feridas na alma, que fez com que ela já estivesse no 5º marido. A mulher samaritana, ela procurava uma paternidade em seus maridos, nesses homens que passaram pela vida dela, só que ela não conseguiu encontrar essa paternidade. Pelo contrário, a mulher samaritana vivia excluída, porque ela não poderia estar, né, com as outras mulheres ao mesmo tempo. Tanto é que quando ela vai ali para o poço buscar água, ela vai no horário mais alto do sol, porque não iria ter ninguém ali. Mas só que ali Jesus espera a mulher samaritana, ali naquele poço. E o que Jesus traz ali para a mulher samaritana? A paternidade de Deus, porque ali Jesus trouxe a cura para esta mulher, e esta mulher encontrou a paternidade que ela precisava. Esta mulher encontrou o cuidado de pai que ela precisava na vida dela. E Mateus e Lucas nos fala, né, da ansiedade pela vida. Quantas vezes nós estamos ansiosos, né? Nossa, principalmente mulher, né? Que roupa que eu vou colocar hoje? Nossa, eu não tenho nenhuma roupa. Eu costumo falar assim, que roupa para vestir a mulher é difícil de abrir o guarda-roupa e achar, né? Nossa, eu tenho pouca roupa. Mas quando a mulher vai lá, vai passar a roupa, aparece roupa assim de tudo quanto é lado, não é mesmo? E muitas vezes a gente está assim passando por uma situação financeira complicada e a gente fala, o que eu vou comer hoje? O que eu vou dar para o meu filho comer hoje? E a gente vive naquela ansiedade, como eu aqui, né, há 2 anos atrás tive assim um pico de uma ansiedade que me levou para uma crise de pânico, e eu olhava assim para minha casa, eu falava assim, eu preciso reformar essa casa, porque eu preciso reformar, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, até que um dia o Senhor me parou e falou assim, agradeça, seja grata pelo que você tem hoje. Se você tiver um par de sapato, você seja grata por esse par de sapato. Se você tiver uma troca de roupa, seja grata. Seja grata pela sua casa, da maneira que ela está, né? Então ali eu acordei e falei, opa, né? Vou ser grata então pelo que eu tenho. Então, e essa ansiedade faz com que nós
não reconheçamos a paternidade do nosso Pai, porque aí nós queremos tudo na nossa força. Não porque eu vou trabalhar dobrado, eu trabalho tantas horas por dia, eu vou trabalhar não sei mais quantas horas por dia para eu conseguir comprar isso, para eu conseguir comprar aquilo. Legal, né? A gente tem que procurar conquistar mesmo as coisas, mas não na força do nosso braço. Quando nós saímos nesse extremo de querer conquistar tudo pelos nossos braços, o que nós podemos até conquistar, né? Ali o bem material que nós queremos, mas a nossa alma e o nosso espírito vai à falência, né? Nós perdemos nossa alma, nós perdemos o nosso espírito, nós perdemos a nossa espiritualidade, nós perdemos o nosso compromisso com o Pai, nós perdemos muitas coisas, a família, não é mesmo? Quantas vezes nós trabalhamos e não vemos o filho crescer, nós perdemos muitas coisas, não é? Então, quando nós temos Deus como Pai em nossa vida, nós não precisamos dessa ansiedade, porque, como diz, né, em Lucas, deixa eu ver aqui o versículo, acho que Lucas 12 que eu estava vendo aqui, vamos ler para não falar besteira, né? Lucas 12, 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Então, qual é o nosso valor? Não é? Se eu aqui, né, fazendo essa analogia de Deus formando o homem, de Deus formando a mulher ali na palma de suas mãos, com todo o amor que Ele tem por cada um de nós, não é mesmo? E as aves, Ele não teve todo esse amor e todo esse carinho para criar, não é? O quanto vale a nossa vida mais do que a ave, mais do que o corvo, que não semeia, que não tem despensa, não é mesmo? Então, para que nós também possamos reconhecer esta paternidade, nós também precisamos deixar a ansiedade para trás e entregar a nossa vida a Deus, ao nosso Pai. E nas minhas leituras aqui, eu lendo Romanos 10, 13. Deixa eu tomar um golinho de chá, porque a garganta já secou. Eu lendo Romanos 10, 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós sabemos que a Bíblia, ela tem muitas traduções, né? E assim, nem toda palavra a gente consegue identificar o que Deus propriamente quis dizer, o que o autor propriamente quis dizer aqui. Então o Espírito me levou a procurar sobre invocar. Falei, nossa, né? Invocar. Aí eu fui lá no dicionário Strong e procurei invocar. E o que quer dizer invocar no grego? Deixar-se dar um sobrenome, receber o nome de outra pessoa, depositar algo sobre alguém. Então, invocar, deixar-se dar um sobrenome. Então, aqui, todo aquele que se deixar dar um sobrenome será salvo.
Então, o que é invocar? Quando eu invoco o Senhor na minha vida, né? Quando você entra nesse lugar de obediência, quando você entra nesse lugar de amor pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, você invoca a paternidade de Deus sobre a sua vida. E quem dá um sobrenome para nós? Quando você nasceu, quem deu o seu sobrenome a você? Uma autoridade, não é mesmo? Se todos aqui têm o pai, né? Foi o seu pai que lhe deu o seu sobrenome. Se não tem o pai, foi sua mãe que lhe deu o seu sobrenome. Sua mãe também é uma autoridade sobre a sua vida. Então, Deus, o Pai, quando nós invocamos Deus, o Pai, para a nossa vida, nós trazemos o sobrenome de Deus para nós. Nós deixamos com que Deus dê o sobrenome dele para nós. Isso não é maravilhoso, gente? Você saber que você tem um Pai, que você tem o sobrenome de Deus Pai, que você tem o sobrenome de Yahvé. Isso, quando eu me deparei com esta revelação, eu falei, nossa, aí eu corri para o meu apóstolo, né, e perguntei para ele isso. Ele falou assim, é isso mesmo, filho. Eu falei, nossa, e sabe assim, eu falei que eu nem sei expressar para vocês o que eu senti com esta revelação. E aqui também invocar, receber o nome de outra pessoa. Quando eu invoco o Senhor para a minha vida, eu estou recebendo o Senhor em minha vida. Ele passa a ser parte de mim e eu passo a ser parte dele. Porque nós recebemos, as mulheres recebem um sobrenome também quando ela se casa, que o marido se torna também autoridade sobre a mulher. A mulher também recebe esta autoridade, aonde ela recebe ali o sobrenome do marido. Então essa paternidade, o que essa paternidade vai fazer conosco? Essa paternidade vai cuidar, essa paternidade vai zelar, essa paternidade vai amar, essa paternidade vai suprir nossas necessidades físicas, suprir nossas necessidades espirituais, suprir nossas necessidades da alma, não é mesmo? Mas você pode falar, Karina, a pessoa que tem autoridade sobre mim não tem zelo com a minha vida. A pessoa que tem autoridade sobre mim não tem amor para comigo. A pessoa que tem autoridade sobre mim não me respeita. Mas Deus Pai não é homem. Deus Pai, Ele é Yahvé, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano, Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que está presente comigo e com você a todo tempo. Se você não sente, mas Ele está ali. E se você não sente, passa a estar junto com Ele todos os dias, passa a conversar com Deus Pai. Eu converso, eu falo, papai, nossa papai, eu tô aqui dentro da minha casa, eu fico, papai isso, papai aquilo. Eu trago esta paternidade para mim, porque eu sei que Ele está ao meu lado. Eu sei que Ele está comigo, mas eu tenho que acessar esta paternidade. Eu preciso ter a intenção de acessar esta paternidade. Não adianta somente nós orarmos. Pai, eu preciso de você. Pai, eu preciso te sentir. Deus, eu quero te sentir como Pai. Se nós não fizermos a nossa parte, se nós não chegarmos diante de Deus e trazer Ele, invocar Ele como nossa paternidade, invocar Ele, deixando Ele cuidar de nós, deixando que Ele exerça autoridade sobre nós, mas para que essa autoridade seja exercida em nós, nós precisamos diminuir, não é? Nós precisamos nos deixar estar nesse lugar de cuidado, não querer fazer tudo assim da nossa forma, não querer
que tudo aconteça do nosso jeito, não brigar com Deus quando as coisas não acontecerem como nós queríamos que acontecessem, não brigar com Deus pela perda de um emprego, pela morte de um familiar. Não, nós precisamos entender a soberania do nosso Deus, entender a soberania do nosso Pai, e assim nós entramos nesse lugar de paternidade, assim nós conseguimos viver a paternidade do nosso Pai. E eu quero contar aqui para vocês, eu quero testificar de 2 fatos que está acontecendo em minha vida através da paternidade, através do cuidado de Deus. O pai sabe tudo que o filho precisa, não é mesmo? E Deus é a mesma coisa. Deus muito mais que o pai aqui da terra sabe do que cada filho seu precisa. Então, eu estava... Primeiro eu vou contar a da fisioterapia. Eu fiz fisioterapia, né, com uma irmã, com uma amiga em Cristo, e ela passou por mim um dia, né, de carro, e ali, né, a gente se cumprimentou, tchau, de longe, e depois eu fui fazer uma pergunta para ela que eu não me lembro qual era a pergunta. E aí ela pegou e falou assim: nossa, Cá, eu tava querendo falar com você, mas aí o tempo passou e são tantas coisas, eu não consegui. E aí ela falou assim para mim: olha, eu vou te dar 10 sessões de físio com pilates. Eu falei: que? Ela falou assim: isso mesmo, eu tô te abençoando com 10 sessões de físio e pilates. Quem me conhece sabe que eu tenho aqui o joelho meio comprometido, e eu não consigo fazer, né, muitas atividades físicas, então são atividades limitadas. E eu, né, na hora eu vibrei, eu falei: papai, eu falei, que cuidado é esse? Bom, fui ali para as 10 sessões de pilates, estou amando o pilates, porque ele dá assim, sabe, assim, uma flexibilidade, sem contar o bem-estar, né, total que ele dá pra gente. Chegou o final das 10 sessões. Então eu falei: tchau, Deus abençoe, né? E ela falou assim, a fisioterapeuta: até semana que vem. Eu falei: que? Vai continuar? Ela falou: sim, eu vou te dar mais 10 sessões. Eu falei: papai, sabe assim, aí eu já glorifiquei a Deus, sabe assim. E a minha oração, né, para minha fisioterapeuta é que o Senhor a abençoe de forma assim sobrenatural, porque ela ouviu Deus, né? Ela ouviu ali o Espírito de Deus, e eu tenho certeza, né, que o Senhor está abençoando ela. Muitas vezes ela pode, né, a gente pode não perceber, mas eu tenho certeza que Deus está derramando bênçãos sem medidas sobre a vida dela. E depois, né, faz acho que 2 meses, uma irmã também, ela mexe com sobrancelhas, cílios, com pele. E um domingo à tarde ela me manda uma mensagem: ai, Cá, eu não te vi hoje no culto, tal. Eu falei assim: não, mas eu estava, tal. Aí ela pegou e falou assim: eu quero te dar um presente vitalício. Eu falei: nossa, né? Aí ela pegou e falou assim: eu quero te dar todos os meses a sua sobrancelha bem bonitinha. Eu falei: nossa, eu falei: papai. E aí as lágrimas, né, já começaram a cair, porque uns dias antes eu tinha, né, pensado comigo, falei assim: ai, papai, precisava, né, fazer as sobrancelhas. E aí ela me abençoa. Ela falou assim: até quando você não querer mais, né? E até eu comentei com meu irmão esses dias, então ele falou assim: até quando você morrer, né? Eu falei assim: é bem isso. Então, gente, isso é a paternidade de Deus, né? Muitas vezes nós vamos achar que está demorando, que nós estamos passando por processos doloridos, que as coisas não acontecem em nossa vida,
mas papai está presente, papai está cuidando e ele sabe de cada uma de suas necessidades. Então basta que você acesse esse lugar de paternidade, que você tome a ação de estar neste lugar de paternidade, que você não fique só em palavras, orando, né, em vãs repetições, orando e pedindo, ai, eu preciso da tua paternidade, ai Deus, ai, que acaba sendo uma murmuração, não é verdade? Um lamento. Não, acesse esse lugar de paternidade, porque se você não acessar esse lugar de paternidade, Deus não vai impor a paternidade dele em você, né? Deus, ele respeita muito as nossas atitudes, Deus, ele respeita as nossas decisões. E falando sobre decisões também, quando a gente tem a paternidade em Deus, quando a gente reconhece esta paternidade em Deus, as nossas decisões são tomadas a partir dessa paternidade, porque dali nós reconhecemos a nossa identidade, nós em Deus, nessa paternidade que Deus tem para nós reconhecemos quem nós somos, nós temos a nossa identidade, né? Ela é bem firmada em Deus. Então, todas as decisões que nós teremos que tomar vai partir desta paternidade. Porque quando você encontra esta paternidade, você sabe que Deus, ele faz tudo por você, que esta paternidade traz tudo o que você necessita. Então, assim como uma filha, como um filho, né, que eu vou falar como filha mesmo, né, como mulher, porque eu não posso falar como homem. Como mulher, como filha, você entende como que eu vou conseguir colocar aqui? Você entende como se você fosse se casar, né? Você fosse sair da casa do seu pai, embora as mulheres fazem muito isso. Vamos ver a paternidade, né, que eu tive dentro do meu lar. Principalmente a mulher que tem aquela paternidade que é presente, que tem aquela paternidade que cuida, que tem aquela paternidade que tem amor, que tem carinho, né? Antes de sair da casa do pai, eu acho que essa mulher ela tem que pensar muito, né? Antes de sair, antes de se casar, ela tem que pensar muito. E ela tem também que ver, né, a questão da paternidade daquele que ela vai entregar a sua vida. Então, muitas coisas você vai partir de que ponto, de que princípio? Deus, o meu pai, será que ele gostaria que eu vivesse isso, né? Nessa paternidade com Deus, eu tenho isso, mas será que aonde eu for, né, vai ser essa paternidade? Então, o que eu digo para você? Que Deus também, ele traz a paternidade dele em nós, para que nós também possamos seguir a nossa vida. Porque nós vamos seguir a nossa vida baseado na paternidade de Deus, baseado no amor, no carinho, no zelo e no cuidado que ele tem para cada um de nós. Então, essa paternidade também nos leva a tomar decisões, ações, atitudes. E a minha oração, né, que acho que já está dando uma hora de live, a minha oração é que você acesse, que você tenha a intenção de trazer esta paternidade para você, que você não fique dependendo de emoções e sentimentos para saber que Deus, o Pai, Yahvé, está do seu lado. Não. Viva esta presença, viva esta paternidade, tenha intencionalidade, converse com Deus como Pai. Se você
feridas na sua paternidade, busque auxílio no Espírito Santo, busque pessoas capacitadas em Deus, pessoas que você vê que tem o Espírito Santo para lhe ajudar a curar essas feridas na sua paternidade, para que você possa acessar Deus Pai, para que você possa viver a paternidade de Deus, o Pai, para com você, assim como eu tenho vivido. Então, gente, vamos terminar a live, porque já deu 1 hora, e que Deus abençoe a cada um de vocês que assistiram, que estiveram comigo aqui até o fim, a você também que assistiu, não ao vivo, mas depois, que o Senhor abençoe e que esta paternidade esteja sobre sua vida, e que você busque Deus Pai daqui até a eternidade. E fica aqui o beijo de Karina Helene, força com aroma doce, e até a próxima.